Caríssimos amigos, estamos aqui de volta para mais uma explicação a respeito desses temas tão fundamentais que estamos tratando, relacionados diretamente com as intenções de Nossa Senhora de Fátima em vir a aparecer ao mundo para evitar isto, que se faça o comunismo. E estamos vendo que o aspecto mais profundo do comunismo é o igualitarismo. Esse é um tema muito polêmico, porque há pessoas que são profundamente, vamos dizer assim, fanatizadas pela ideia do igualitarismo. Mas nós estamos destrinchando isso, mostrando que muitas vezes as pessoas consideram o universo fechado. Quer dizer, não há participação sobrenatural, não há participação por parte dos anjos, por parte de Deus, de Nossa Senhora. O espiritual não atua de fora para dentro do universo. Depois, a outra explicação que nós vimos muito rapidamente foi mostrar que o universo, vamos dizer, que ele é desigual, é hierárquico. Deus criou todos os seres em hierarquia. E compreender a hierarquia é fundamental para compreender a Deus, Nosso Senhor. Quem não compreende a hierarquia, quem odeia a hierarquia, fica longe de compreender Deus, Nosso Senhor. Para que ele seja compreendido e para que seja amado, é necessário que as pessoas amem a desigualdade. Só que nós vamos ver que existe desigualdade e desigualdade. Isso deve ficar claro ao longo das exposições. Na de hoje nós vamos tratar mais especificamente do igualitarismo, né? Há uma revolução igualitária no universo. Isso é do Dr. Plínio que diz, que visa implantar a igualdade como um ideal. Ou seja, a igualdade enquanto igualdade deve ser atingida. E a desigualdade enquanto desigualdade deve ser rejeitada por essas pessoas. Passando para o terreno dos fatos, mostramos que na criação a variedade e a desigualdade são elementos que Deus pôs para que o universo tivesse mais sua semelhança. Deus criou com hierarquia as coisas, as criou desiguais para que elas se parecessem mais com Ele. Então, Deus organizou o universo em 3 categorias bem diferentes. Então, nós temos os anjos, por os espíritos, os homens, espírito e matéria, e os demais seres, todos eles com matéria, puramente matéria. E Dr. Plínio mostrou como em cada uma dessas categorias Deus instituiu um número enorme de outras categorias. Depois de ter mostrado que Deus fez isso, Dr. Plínio passou a mostrar por que Deus o fez. Depois de haver mostrado a razão funcional disto, ele mostrou a razão de caráter propriamente filosófico e teológico que havia nisto. Porque Deus criou os seres desiguais? Por que criou os seres vários? Concluiu ele que, se Deus fez assim, a variedade e a desigualdade são necessárias para que a criação espelhe as perfeições de Deus, com toda a perfeição. Bem, isso tudo ele fez, evidentemente, baseado em São Tomás de Aquino. Um subtítulo: Por que o demônio quer destruir toda forma de desigualdade? Então aqui ele já passa para uma esfera, que é a esfera de atuação do demônio. Então, o demônio quer fazer a desigualdade. Mas por que o demônio quer fazer a desigualdade?
Então ele passou então para a terceira parte. Por que razão o demônio quer destruir, tanto quanto possível, toda forma de desigualdade? Após termos estudado o que constitui a ordem do universo, vamos dar agora a teoria da desordem. Em que consiste esta desordem? Por que o demônio a quer? Vejam que, se a pessoa não entender isso, ela não vai entender um monte de coisas. Não? É fundamental compreender isto. Depois disso, teríamos a dar a teoria da revolução. A revolução é que é aquele movimento histórico mundial que começou com o protestantismo, depois deu um segundo passo na Revolução Francesa, depois na Revolução Comunista e agora está na Revolução Tribalista e até chegar no satanismo. Bem, a revolução não pode estar separada da desordem, porque a revolução ela é feita com base na ordem, ela faz desordem. A desordem é um estado de coisas e a revolução é um conjunto de movimentos que levam a esse estado. A desordem é o fim, a revolução é o meio. A teoria da desordem compreende uma teoria da revolução. Contudo, a parte da revolução não vai ser dada agora. O objetivo próximo dessa demonstração consiste em saber por que razão o demônio quer a uniformidade e a igualdade. Para vermos bem isso, precisaríamos entrar naquilo que chamaríamos o estado de espírito do demônio, considerando as coisas antropomorficamente. Então, vamos ver o que se passa no demônio depois dele ter sido derrotado no céu. Porque o demônio, ele faliu. Ele tinha uma situação no céu extraordinária. Ele perdeu essa situação no céu. O que fazer? Então, o Dr. Plínio usa uma imagem de um homem que tinha falido, estava em situação difícil, estava endividado, mas acabou que uma loja dele pegou fogo, com isso agravou ainda mais a situação dele, e ele, na tentativa de salvar uma parte da loja, ele ficou todo machucado. E ele não queria, ele ficou com medo de ser acusado de falência fraudulenta, ele não queria abrir a falência, reconhecer a falência, para não ser inculpado de falência fraudulenta. Bom, ele sofreu então um acidente dentro dessa situação toda, a propósito do incêndio da loja dele, e foi para o hospital. Bom, deitado no hospital, na sua convalescença, o que ele faria? Ele faria o raciocínio que faz todo indivíduo que sofre um desastre. Tudo perdido, o que me resta? Por menos que seja, ele faz uma avaliação do que lhe resta, para saber o que poderia fazer. O que fazer durante a eternidade, então? Ele que é anjo, né? Ora, isto se deu precisamente com o demônio. Fez ele aquela revolta contra Deus. Feita a revolta, ele foi precipitado na desgraça. Evidentemente, consideradas as coisas do ponto de vista antropomórfico, quer dizer, como os homens entendem, o demônio fez o mesmo que aquele homem que sofreu o acidente e que já estava derrotado, estava falido. Então ele deve ter pensado: tenho diante de mim a eternidade, porque o anjo não morre jamais. Agora ele vai ficar punido eternamente como demônio. O que fazer durante a eternidade? Naturalmente, a solução para ele, para o demônio, só podia ser um pequeno recenseamento. Primeira coisa, o que me resta? O ser. Quer dizer, ele ainda existia. E é inteligentíssimo com as capacidades dele. Bem, segunda coisa, a natureza angélica. Ele ainda tinha muita coisa da natureza angélica.
Ele podia dizer: eu me tornei um precito. Precitos são os que estão condenados ao inferno. Um ente péssimo, eternamente infeliz, mas continua a ser anjo. Continua a ter toda a lucidez, todo o poder que está ligado à natureza do anjo. Terceira coisa, tenho uma certa liberdade de movimentos. Além disso, posso aumentar essa liberdade de movimentos multiplicando os pecados. Quando os homens aumentam o número de pecados, Deus dá ao demônio maior possibilidade de tentar os homens. E, portanto, ele pode conseguir assim que sua liberdade de movimentos aumente. Por outro lado, existe uma obra de Deus, errado. Por outro lado, existe na obra de Deus algo que se poderia chamar um ponto fraco. São os homens. O homem com seu livre-arbítrio, com as suas misérias e tudo. Bem, contra os anjos bons, nada posso, diria o demônio. Já estão confirmados em graça, não mais pecarão. Fazer mal à criação inanimada não me é desinteressante, mas não tenho interesse que me fornece jogar a minha capacidade de inteligência e de querer sobre a humanidade, que é o ponto fraco da criação. Ponto fraco justamente porque está em crise. Ponto fraco porque é a parte em que eu posso atuar para fazê-la perder-se. Isso é chave. Vou fazê-la perder-se, e para isso conjugarei todos os meus elementos e me atirarei sobre ela. Porque ele se atira sobre ela? Afinal, poderia pensar o demônio, de que me vale atrapalhar a obra de Deus? Sob algum ponto de vista, isto é fracasso para o demônio, porque ele não pode eliminar a Deus, não pode prejudicar em nada a glória intrínseca de Deus, quer dizer, aquela glória que Deus tem pelo fato de ser Deus. Quanto à sua própria glória extrínseca, Deus a tem também dada pelo inferno, pois o horror do inferno dá a glória e a justiça de Deus. De maneira que, ainda que mesmo incentivando os pecados dos homens, o demônio acaba dando glória a Deus. Portanto, tudo quanto ele faça contra Deus não pode deixar de reverter na glória de Deus, porque Deus vai depois punir com a justiça. E essa justiça vai dar a Deus aquela glória que o ato errado roubou de Deus. Bom, razão das injúrias do demônio contra Deus. Sendo assim, pergunta-se, de que adianta o demônio injuriar a Deus? Há um provérbio francês que diz: insultai o sol, ele brilhará apesar de tudo. Não adianta nada. Ora, o demônio sabe muito bem que o que se dá com Deus é a mesma coisa. E insultar a Deus dá na mesma. É uma ação péssima que faz sinal da desordem eterna e inexorável que se encontra. Para entendermos isso, é necessário sabermos quem é o demônio e qual o mecanismo de sua cabeça. Para compreendermos o que está fazendo o demônio no inferno e por que tenta os homens, há uma primeira ideia que é preciso eliminar de nossa cabeça. Dr. Pírio diz que no tapa-vento de uma igreja de São Paulo havia uns quadrinhos extremamente piedosos de arte popular. O mais expressivo representava um homem que está se perdendo e depois o homem no inferno. O primeiro quadro representa um quarto com grande cama e muitos cobertores, onde está deitado um burguês abastado.
De um lado, há um padre incitando-o à penitência. De outro, um demônio horrendo, mostrando num espelho a imagem de uma pastora. O homem tem um braço voltado para o padre e outro para a pastora, hesitante. O quadro seguinte representa um fogo intenso e mergulhados nele muitos demônios, mas com cara de quem quer sair dali. Exatamente isso aqui está errado. Se há uma coisa que o demônio não tem, é vontade de sair do inferno. Porque ele não quer ir para junto de Deus. Ele detesta Deus. Está aqui. Por maior que seja o horror que o demônio tenha ao inferno, ele não quer sair de lá. Ele foi para o inferno por um ato de vontade dele. Quer dizer, o demônio sabia onde é que ele ia parar se fizesse o que ele fez. E foi por uma opção dele que ele foi para o inferno. Bem, um ato de revolta contra Deus o lançou no inferno. E ele permanece no inferno não só porque Deus, que o condenou a isto, não o deixa sair, mas também porque ele não quer sair por aquela revolta, por aquela contestação a Deus. Sua vontade está fixada no mal. Ele odeia Deus e dele não quer saber. Uma psicologia absurda e contraditória é o novo subtítulo. Por isto, deve-se reconhecer que esta psicologia é perfeitamente besta, absurda e contraditória. É besta porque reconhecer com clareza que se revoltou contra o próprio fim último, que o próprio fim último era estar junto de Deus eternamente, que se errou e permanecer nessa posição é propriamente o que se poderia chamar uma atitude besta. É contraditória, porque não se compreende que uma pessoa se coloque nessa contradição evidente em relação ao fim. É absurda, porque o demônio fica dilacerado, coloca-se entre o fim para o qual foi criado e aquela infelicidade eterna que ele quer porque quer. Bom, qual é a intenção do demônio, então, nessa posição? É contrariar a obra de Deus nos homens. Isso é muito importante reter. Embora saiba que nada vai conseguir contra Deus, o demônio quer fazer o contrário da obra de Deus naquela parte da criação que ainda está sujeita a transformações e mutações, ou seja, a humanidade. Um ser que se coloca assim e que parte desse ponto, qual é a sua intenção? A intenção dele é contrariar a obra de Deus nos homens, levar o número maior de homens para o inferno, fazer com que os homens que vão para o céu sejam menos santos do que poderiam ser. De algum modo também desfigurar a criação material na medida em que ela possa dar glória a Deus. Tudo isto para agir segundo o lema do demônio, ad maiorem Dei injuriam, para a maior injúria de Deus. Para se compreender a posição do demônio, é preciso imaginar certas atitudes que às vezes os homens têm. Certa vez, no alto da serra, quando havia trens para Santos, alguns passageiros desceram e provocaram os moleques que estavam por ali. Os moleques se desagradaram com aquilo e começaram a resmungar. Depois os passageiros entraram no trem e o trem partiu. Quando o trem já estava andando, os moleques lhe atiraram uma saraivada de pedras, embora sabendo que não o atingiriam. Eles sabiam ser aquilo uma tola manifestação de ódio, mas o desejo de manifestar o que tinham dentro de si levou-os àquela ação. Era uma forma de protesto inútil, o perfeito estado de espírito do demônio. Isso ajuda a compreender bem o demônio. Bom, agora vamos ver um outro subtítulo: o homem, campo de batalha entre Deus e o demônio. Então, o homem é um campo de batalha. Cada ser humano é um campo de batalha entre Deus e o demônio. Uma vez que ele faz assim com Deus,
o demônio, concluímos que deve ter o seguinte desejo: nesta terra, campo de batalha entre Deus e o demônio, entre os anjos bons e os maus, temos duas coisas que interessam ao demônio: o homem e a criação material. Sobre a criação material é preciso dizer uma palavra. Na Suma contra Gentiles, de Santo Tomás, ele trata da questão do fim do mundo. Depois de descrever o que vai suceder no fim do mundo, pergunta o que será feito dos seres materiais. Então, Santo Tomás diz que pertence à bondade de Deus não destruir estes seres que ele criou, que devem continuar a existir para a sua glória. Assim continuam a existir os astros e os corpos que Deus criou. Esse todo, dividido em três, os puros espíritos, o homem misto de espírito e a matéria, continua a existir, mas em termos especiais. Segundo São Tomás, haverá na Terra um grande incêndio que destruirá os seres materiais suscetíveis de corrupção e de geração. Tudo quanto é vivo, em última análise, fica destruído nesse incêndio. Quer dizer, na Terra nada mais existe que aumente por vida. Não vai ter mais vida, não vai ter procriação, não vai ter nada disso. Uma espécie de invariabilidade passará a reinar na Terra, expulsando tudo quanto possa ser morte ou imagem da morte. Os animais, as plantas, não mais existirão. Resta a terra com as coisas que os homens realizaram nela, e a unidade material contribuirá a seu modo para dar glória a Deus. Na consideração dessas coisas, os homens encontrarão mais um elemento para amar a Deus, embora já estejam no céu. Então, os justos estarão no céu e eles poderão visitar todo o universo. E, mesmo com essa transformação do universo e na extinção dos seres vivos, depois do juízo final e tudo, o que vai acontecer? Deus vai colocar as coisas de tal maneira que ainda vão dar glória a Ele. E os homens que habitarem no céu, os seres humanos, poderão visitar o universo, a terra e etc. Então, plano do demônio hoje: fazer com que os homens vão o mais possível para o inferno. E as coisas boas que Deus colocou na terra, na criação, não sejam percebidas pelo homem, para evitar que se edifique e santifique. Fazer com que o homem, que por suas obras deveria completar a beleza da terra, não as complete. Se ele puder, também destruirá alguma coisa feita por Deus. Mas é preciso notar que as coisas materiais são muito secundárias. Para o demônio, o essencial é conseguir a alma humana, porque ela é justamente o centro da batalha. Então ficamos por aqui hoje e retomamos depois para dar continuidade a este tema. Até a próxima.